Cristo a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Semana de oração, eu espero que esteja tudo bem, vocês e seus familiares. Nessa semana de oração, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, onde no 28, Pedro ele fala assim para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E em seguida Jesus ele responde assim: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco sobre essa passagem de Marcos, onde Pedro ele fala que largaram tudo para seguir a Cristo. Nessa narrativa bíblica, Jesus ele atravessa o Jordão e vai para a região da Pérea, e ele está ensinando sobre, os fariseus seguem ele, está ensinando sobre divórcio e coisas terrenas. Os fariseus eram duros de coração e ele está tratando desses assuntos, da dureza do coração e da rejeição a Cristo. E em seguida, o pessoal trazia as crianças até Cristo e era impedido pelos discípulos. E aquilo deixou Jesus um pouco chateado, nervoso, irado um pouco com aquela questão de trazer as crianças e não ser impedido pelos próprios discípulos. Que ele fala assim: deixai vir em mim as criancinhas, porque da tais é o reino dos céus. Aí Jesus ele passa de um pouco do ensino terreno e vai para o ensino do reino do céu, vai falar um pouco sobre o reino do céu. Eu quero falar sobre a criança, não na questão da inocência, mas na questão da criança, meu irmão, minha irmã, ela espera. A criança, ela pede algo e ela confia. A criança, ela pede algo para o Senhor e fica esperando o Senhor trazer. A criança não questiona, a criança, ela não murmura, a criança, ela guarda com paciência naquilo que ela pede, em quem ela pede, e ela confia que vai receber. Então, nesse período de incerteza, nesse período de que nós não sabemos o que vai acontecer, nós como cidadão desse reino, confiando nesse rei, nós precisamos, irmãos, entender algo: que ele governa todas as coisas, que ele está no controle, no governo de todas as coisas. Nada acontece por acaso, nada acontece do nada. Há um trabalhar de Deus nisso aí. Então não murmure. Essa minha mensagem para o meu irmão, para a minha irmã: não questione, não julga a Deus, confia no Senhor, espera. Você que tem orado, que tem apresentado essa pandemia, essas questões da saúde, essas questões, porque em seguida Jesus continua a falar desse reino. E tem um mancebo, um jovem de 21 anos, que ele corre atrás de Jesus e fala: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? A Jesus ele fala assim: tu tem observado a lei? Tenho desde menino, desde criança, desde jovem, muito cedo. Ah tá. Só que Jesus ele enxerga diferente. O nosso Deus, o Deus, ele nos enxerga diferente. Ele enxerga o que está no interior do homem. Ele enxerga o homem interior, ele fala assim: tudo bem, então vende tudo e segue-me. Ele sabia que aquele mancebo, aquele jovem, ele tinha o coração nas coisas terrestres, nas coisas passageiras, nas coisas palpáveis. Então em seguida Pedro vai falar assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que recebemos? Aí o Senhor fala assim, ó, a dinâmica, o ensino do reino é diferente, Pedro. O ensino do reino é o seguinte: você vai receber casas,
Você vai receber irmãos, aquele que deixar tudo, vai ter ainda nessa vida. Então, meu irmão, nesse período de incerteza, período onde muitos não sabem para onde ir, nem o que ouvir, ouve muitas coisas, meu irmão, minha irmã, você tem recebido casas, irmãos e irmãs, você tem o poder em tuas mãos para orar, você tem um Deus para orar, você é cidadão do reino. Então, é nesse que Jesus confia. Eu imagino Cristo ao lado do Pai, olhando, eu morri por esse povo do reino. O povo do reino é esse, nesse período de incerteza, de pandemia, que eu espero que ele ore, que ele busque, que ele apresente as causas e confie, como uma criança tem confiado, como uma criança tem esperado, como uma criança pacientemente espera naquilo que ela pede. Então, meu irmão, minha irmã, nesse período de incerteza, orem por aqueles que estão na frente do trabalho, orem por aqueles que ainda hão de se achegar a este Cristo, a este reino, ainda hão de receber nos corações o reino de Deus. Então orem, nesse momento é momento de orarmos e apresentarmos a Deus, e como uma criança que espera naquilo que ela pede, e em quem ela pede, e em quem ela apresenta a tua petição. Como uma criança, espere no Senhor. Espere no Senhor. O Senhor ainda tem grandes coisas para você. O Senhor ainda tem grandes coisas para mim. O Senhor ainda tem grandes coisas para nós. O mesmo Deus que criou o povo no deserto, no calor escaldante, Ele guardava o teu povo. E no frio gelado do deserto, Ele aí esquentava. O mesmo Deus que estava presente naquele deserto é o mesmo Deus que está presente também em meio a essa pandemia. Ele não mudou, meu irmão, minha irmã. Eu te falo, Ele não muda. A palavra fala que é imutável. É o nosso Deus que está em todas as circunstâncias. Quantas pestes nós podemos ver nas santas palavras que o povo de Deus passou. Deus guardou o teu povo, Deus guiou, Deus conduziu o teu povo. Não é diferente, o mesmo Deus que estava no deserto conduzindo o teu povo, Ele está também, Ele é maior que essa pandemia, Ele é maior que a Alckmin, Ele é maior que o Bolsonaro, Ele é maior que tudo, Ele é Deus. Então Ele vai estar contigo e com os teus, guardando, meu irmão, minha irmã. Assim eu te peço, somente confie. Ainda há povo, ainda há alguns que ainda vão se chegar ao rei e ao reino, ainda vai receber esse reino no coração. Então orem por aqueles que estão na frente do trabalho, naqueles que estão, pelos enfermeiros, pelos médicos, que o Senhor venha pôr a mão sobre ele, que o Senhor venha dar força, dar graça nessa peleja, nessa luta. Eles estão com teus esforços, mas pedimos a Deus que Deus venha sobre essas vidas, guardando, confortando, dando força, dando graça. Aqueles que estão na frente é os que estão mais sendo atingidos, meu irmão, minha irmã. Então ore nesse período de oração. Eu creio que você esteja orando e confiando que o nosso Deus é um Deus de antes, de hoje e do amanhã. Ele é o mesmo, e nós temos a certeza da vida eterna em Cristo. Nós somos o povo do reino. Povo do reino, num período de incerteza, num período de insegurança, num período de calamidade, ele sabe a quem buscar, ele sabe em quem confiar, ele sabe em quem esperar. Então essa é a mensagem que eu deixo para a tua vida, que tu possa ter essa certeza, essa confiança no teu coração, meu irmão, minha irmã, e acreditar que isso vai passar e que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas, que Ele está guardando a ti e os teus nesse período de incerteza. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a liderança por essa oportunidade e espero que os irmãos estejam com saúde e confiando no Senhor para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.